Nesse vídeo, nós vamos começar a falar sobre a função quadrática ou função polinomial do segundo grau. Já existe um vídeo na playlist sobre função de segundo grau, onde a gente reviu os conceitos de função de segundo grau. Então a gente falou sobre produto, sobre soma das raízes, nós mostramos o tipo da equação. Então é ideal que você assista e depois comece com o conceito de função quadrática ou função polinomial de segundo grau. Então, primeiro, qual que é o tipo dessa função? Ela é uma função do tipo f de x igual a x ao quadrado mais bx mais c, com a, b e c reais e o a diferente de zero. Então, eu coloquei alguns exemplos. A minha letra A é uma função de segundo grau, onde o meu a é 3, porque está na frente do x ao quadrado. O meu B é 2 e o meu C é 5. A minha letra B também é uma função de segundo grau. O que eu não tenho? Eu não tenho C. Então, meu A é 3, meu B é 2 e meu C é 0. F de x igual a 3x ao quadrado mais 5. É uma função de segundo grau. O maior expoente do polinômio que forma essa função é 2. O meu A é 3, o meu B aqui eu não tenho, porque eu não tenho nada com x, e o meu C é 5. E ainda pode acontecer de não existir nem o B nem o C. Então, f de x igual a 3x ao quadrado. Quando a gente vai começar a falar de função de segundo grau, nós vamos trabalhar alguns conceitos para depois a gente pensar em construir o gráfico da função de segundo grau. Então, qual que é o primeiro conceito? Que quando a gente trabalha com uma função de segundo grau, ou ela é crescente ou ela é decrescente. Se ela é crescente, a gente tem que saber que o a, que é o coeficiente do x ao quadrado, tem que ser maior que zero. E isso vai fazer uma parábola nesse formato aqui. Então lembrem que se eu tenho uma função crescente, eu consigo fazer um bonequinho onde a carinha é feliz. Por quê? Porque essa concavidade é para cima. Esse é o formato do gráfico que eu vou ter. Se o meu A for menor que zero, significa que ela é decrescente. E eu vou também fazer um bonequinho. Por quê? Porque eu vou fazer uma parábola, só que a carinha vai ser triste por causa da concavidade para baixo. Então, se A maior que zero, concavidade para cima, carinha feliz. Se A menor que zero, concavidade para baixo, carinha triste. Então, quanto à função, o A, permite a gente saber se quando a gente constrói o gráfico, se ele vai ter o formato com a concavidade para cima ou se ele vai ter o formato com a concavidade para baixo. No gráfico, a gente precisa identificar as raízes. Quais são as raízes? São os valores de x para quando y é zero. Ou são aqueles valores que encostam nas abscissas, no eixo x. E para determinar isso, o que a gente precisa fazer? F de x igual a zero. Por exemplo, se eu tiver, nesse caso aqui, se eu tiver uma função f de x igual a x ao quadrado mais bx mais c, o que eu tenho que fazer? Ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Então, eu vou resolver uma equação do segundo grau. Então, quando eu estou pedindo para determinar as raízes ou os zeros da função, na verdade, eu estou pedindo aquilo ali, ó. Coloca o f de x igual a zero ou resolva a função igual a zero. O que vai me permitir aqui? O x' e o x, duas linhas, que serão aqueles pontos que, sendo esse aqui o eixo x, ele pode encostar uma vez, duas vezes, daqui a pouquinho a gente vai ver isso, mas ele vai estar encostando no eixo x. Agora, existe uma relação entre o gráfico e o discriminante. Por quê? Porque discriminante é o delta. Se o delta é maior que zero, a gente pode ter uma função crescente, onde ele vai fazer esse formato,
E a gente pode ter uma função decrescente, onde ele vai fazer esse formato. Qual que é a característica? X', x, duas linhas. X', x, duas linhas. Então, quando delta é maior que zero, a gente sabe que duas raízes reais e diferentes. Então, os meus valores de x, o meu gráfico vai passar tanto pelo x' quanto pelo x, duas linhas. Independente se é uma função crescente, com a maior que zero, ou decrescente. Mas, e se o delta for igual a zero? Vai ter o gráfico? Vai. E qual que vai ser a característica desse gráfico? O gráfico, então vamos fazer aqui, ó. Se o delta for menor que zero, então o que vai acontecer? Vamos pôr os exemplos aqui, ó. Se ele é menor que zero, o x' é igual o x duas linhas. Então a parábola vem, encosta e sobe, ou a gente continua com o x'. Isso aqui para A maior que zero, né, para crescente, continua sendo igual, ele vem, encosta e desce. Então, delta é menor que zero. Desculpa, delta igual a zero. E se o delta for menor que zero, então aqui, ó, duas raízes reais iguais. Se o delta for menor que zero, aí a gente tem que ter atenção, porque quando nós estamos resolvendo a equação de segundo grau e o delta é menor que zero, como a fórmula tem a raiz de delta e é uma raiz quadrada, não existe raiz quadrada nos números reais, não existe raiz quadrada com número negativo. Então, não existe o x', x duas linhas, mas existe o gráfico. O que acontece é que o gráfico não encosta no eixo x. Então, ele pode ser crescente dessa forma, ele pode vir dessa forma. Lembrando que aqui a gente está sempre comparando com o eixo x, tá? Todos esses aqui com o eixo x. Então, já falamos quanto ao discriminante. Outra coisa, outro fator importante que eu preciso saber é o valor máximo ou valor mínimo de uma função. Se eu falo de valor máximo de uma função, eu estou falando que ela chega no maior valor para poder descer. Se eu estou falando de valor mínimo da função, então aqui a gente vai preocupar com o que eu preciso para o gráfico. Valor máximo e valor mínimo da função. Valor máximo ou o valor mínimo da função. Se o meu A é maior que zero, a gente sabe que a gente tem um gráfico nesse sentido. Esse ponto aqui, ó, tá? Vai ser ponto mínimo. Se ele é um ponto mínimo, vamos imaginar que a gente tem aqui, ó, um gráfico. Se ele é um ponto mínimo, ele tem o x e o y do vértice. Então, ponto mínimo, se ele é um ponto, ele vai ter o x do vértice e o y do vértice. Esse seria um exemplo, né, que a gente está mostrando de ponto mínimo. Mas pode acontecer também de existir o ponto máximo. Que é, ela chega num valor e começa a descer. Se existe
um ponto máximo, também existe um x e um y do vértice, tá? Aqui é o vértice. Só que o que eu vou observar? Se o meu A é maior que zero, ela é crescente. Se é crescente, o ponto mínimo. Se o A menor que zero, decrescente. E o ponto vai ser máximo. E como no gráfico eu preciso determinar esse ponto mínimo e esse ponto máximo, então a gente precisa saber que o ponto mínimo e máximo, a gente está falando do vértice da parábola, e o vértice da parábola tem uma fórmula que a gente pode calcular. Então, quando eu estou falando de vértice da parábola, que é o que determina esse ponto, então, para eu determinar o x do vértice, é menos b sobre 2a. E o y do vértice é menos delta sobre 4a. Sendo delta igual b ao quadrado menos 4ac. Então, no próximo aula, nós vamos construir o gráfico. Mas para construir o gráfico, o que eu pedi que vocês precisam saber? A gente precisa calcular as raízes, a gente precisa analisar o delta, a gente precisa determinar o ponto máximo e o ponto mínimo. Então, daqui a pouquinho a gente vai voltar trabalhando com esses conceitos.